que vai continuar trabalhando naquela loja, que a namorada vai largar ele porque fala que não vai ficar com o perdedor, que ele não é nada, mas ele sabe que tem alguma coisa reservada para ele se ele for muito dedicado, se ele se sacrificar, por mais que todo mundo ao redor fale, você não vai conseguir, e todo mundo fala, você não vai conseguir, e como dizia o Muhammad Ali, impossible is nothing, impossível é nada, é uma palavra que inventaram para pessoas fracas. Isso é verdade, você pode ser o que você quiser, desde que seja verdadeiro, porque nada é mais forte do que a verdade. Então, qual é a sua verdade? Qual é o seu caminho? Quem você quer ser? E a gente, muitas vezes hoje, com esse excesso de informação, que na verdade parece que a gente está super sábio e está o caminho contrário, porque uma coisa é você ficar pegando informações jogadas na internet, outra coisa é você ter um mestre na tua frente que vai te passar. Por isso que a profissão mais importante que existe é a do professor, que vai te passar direcionado para você aquilo que você precisa ouvir. Eu posso ser o maior lutador do mundo, se eu não tiver o meu treinador ali na minha frente, fazendo as manobras, fazendo todos os exercícios que eu tenho que fazer diariamente para estar firme. Eu vou subir num round e eu vou ser derrubado, porque aquele cara que está lá do outro lado estudou mais do que eu, treinou mais do que eu, conhece toda a técnica. Então não basta ter talento. Então, eu desde moleque eu sou um lutador invencível no colégio. Então eu tenho um talento incrível. E tem outro cara que não é o melhor, mas ele tem a vocação, ele ama lutar, mas ele sabe que ele precisa treinar jiu-jitsu, que ele precisa treinar muay thai, que ele precisa fazer wrestling, que ele precisa treinar boxe, que ele precisa estar com os mestres. Esses caras, quando se encontrarem no octógono, o cara que treinou, o cara que se dedicou, que não tinha o mesmo talento do outro lutador, vai nocautear, ele vai vencer. Eu vivi muito isso porque eu fui para os Estados Unidos porque eu sabia que eu precisava estudar mais do que os meus colegas de escola de teatro dramática da USP, que eram melhores do que eu, nos 4 anos que eu fiquei lá. Eu era o pior aluno da minha sala. E da minha sala hoje, eu acho que de sucesso mesmo, ator de sucesso reconhecido, sou eu só. Na minha época tem vários atores, uns 10 atores que hoje são muito famosos, mas na minha classe mesmo, só eu. Então eu agradeço eu não ter sido o melhor ali, porque se eu tivesse sido o melhor, eu não teria tido a vontade de viajar e de estudar fora. Porque é muito importante a gente conhecer outra cultura, isso abre a nossa mente. E o americano, ele tem uma cultura de vencedor, né? Se você se dedicar, você vai conseguir o que você quiser. Aqui não, pelo menos na minha época tinha uma coisa assim, é difícil, acho que não vai dar certo. A gente tem uma coisa um pouco derrotista ainda, né? Apesar da gente ser a nação mais importante do mundo hoje, porque ninguém tem os recursos naturais que nós temos. E até é um outro assunto interessante, que país é esse que a gente está e para onde a gente pode ir? Quais são as profissões que realmente vão fazer a diferença no futuro e que vão se encaixar com o que está no coração de vocês? Né? Tem muita coisa para acontecer no planeta, vai faltar muita coisa no planeta que a gente tem aqui no Brasil. E é uma coisa que eu, se tivesse medalha de vocês, se eu tivesse certeza do que eu quero, do que eu queria, que era atuar, eu pensaria muito nessas outras profissões que também estão surgindo, que são novas e dá dinheiro também, e são muito interessantes. Sustentabilidade. Mas eu sempre desejei, através do meu trabalho, poder ser um porta-voz de algo que eu acreditasse. E eu acredito numa revolução de consciência que a gente já está vivendo há um tempo, mas que vai se concretizar quando vocês forem mais velhos. Daqui uns 10 anos, eu acho que vai ter uma grande transformação no mundo. E tem um cara chamado Marshall McLuhan, que ele é o pai da teoria da comunicação. Eu estava falando com o Luciano aqui atrás. Sempre que eu sou entrevistado por um jornalista, eu pergunto sobre Marshall McLuhan. E eles conhecem porque eles estudaram, que é um dos caras mais importantes de uma faculdade de comunicação, mas ninguém sabe direito do que ele falava. Aí eu falo, olha só a diferença. Então, esses jornalistas que estão me entrevistando, que geralmente são dessas revistas mais superficiais, né? Geralmente, Contigo, Caras, são revistas muito legais, nada contra, imagina.
Mas eu acho que esses jornalistas, eles acabam ficando um pouco acomodados. Porque você teria que ter a obrigação de conhecer o Marshall McLuhan. O Marshall McLuhan, ele previu a internet nos anos 60, antes de morrer. Ele criou o termo globalização, aldeia global, uma famosa frase que chama "o meio é a mensagem". E o mais importante, ele previu a internet. E quando ele prevê a internet, ele fala o que vai acontecer depois da internet. Então é engraçado, né? Se o cara conseguiu prever tantas coisas, é o pai da teoria geral da comunicação, será que eu vou fechar os olhos para a última previsão dele? Se ele acertou todas as outras? Ele tem uma frase muito interessante, e vamos ouvi-la sem religiosidade, porque ele era filho de pastores presbiterianos. Então ele falava muito através de símbolos cristãos, apesar de não ser um cara religioso. Eu não pertenço a nenhuma igreja, então eu posso falar com total liberdade. Ele fala o seguinte: o conceito, ou seja, o que está por trás do que eu vou dizer agora, né? o valor profundo, o conceito, o que significa corpo místico de Cristo. O conceito do corpo místico de Cristo é tecnologicamente um fato sobre as condições eletrônicas. E ele fazia uma analogia com o Apocalipse da Bíblia, o advento da era do Espírito Santo e do retorno de um Messias para o nosso tempo, aqui, agora. O Espírito Santo é o símbolo da comunicação. Todas as religiões têm uma figura alada que representa a comunicação entre os homens e os deuses, ou entre o homem e Deus. Tanto que no cristianismo é uma pomba, o Espírito Santo. Aí você vai para os gregos, você tem uma divindade chamada Mercúrio ou Hermes, que tem asinha nos pés e no capacete. Ele é a comunicação. Nos incas era o Condor. Então é o arquétipo, o poder do símbolo, que está além do símbolo. Então, falando em símbolos cristãos, o conceito do corpo místico de Cristo é tecnologicamente um fato sobre as condições eletrônicas, e vai surgir algo que vai ser a internet, que ele não chamava disso, e que vai ser a materialização do Espírito Santo, que é essa comunicação simbólica, que é quando Jesus morre, ele deixa para os apóstolos o Espírito Santo, e os apóstolos falam línguas que eles não conhecem e têm sabedoria que eles não tinham antes. Eles conseguem ter acesso a uma banda larga, a uma biblioteca muito maior do que a de Alexandria, no Salar dos Deuses. É o que a gente está vivendo hoje, e esse cara previu isso tudo. E ele fala que Cristo vem do grego Christos, que significa consciência, e o anticristo, a anticonsciência, a alienação. E ele fala que na era do Espírito Santo, ou seja, na era da comunicação que nós estamos vivendo, vai ter uma batalha entre a consciência e a alienação. E a gente vai ser governado por algo que a Bíblia chama de a besta do Apocalipse, o anticristo, que é a alienação, que vai ser a época da adoração da imagem. Pô, que coincidência, né, cara? Facebooks, Twitters, imagem, informação, mas cadê a revolução mesmo? Ainda não vi, ainda não está acontecendo, e está tudo ali, porque essa batalha está dentro da gente. Shakespeare dizia que Deus e o diabo estão em um campo de batalha constante, e esse campo de batalha é o coração do homem. Todos os símbolos, todos os arquétipos estão dentro da gente. Então nós vivemos hoje assim um momento muito especial, que a gente tem que estar muito feliz de estar nesse momento. É uma responsabilidade muito grande, e vocês vão fazer toda a diferença. E o cara que escolheu o jornalismo e falar, porra, Marshall McLuhan, deixa eu prestar atenção nesse cara, deixa eu ir para casa depois de uma aula e pesquisar o Marshall McLuhan e não perder tanto tempo pesquisando outras coisas que talvez não sejam tão importantes. Ou seja, usar o seu tempo, porque o tempo passa muito rápido. O cara vai ser um jornalista diferente. Alguém já ouviu uma matéria, alguma coisa sobre o Marshall McLuhan contando isso que eu contei aqui para vocês? Não. Alguém já ouviu? Não. Eu também não. Eu acho que é tão interessante. Eu falo, pô, será que não tem um cara que vai escrever sobre isso?
Todo mundo estuda esse cara na faculdade e ninguém saca.